Olha, bem-vindo, bem-vinda você que está acompanhando o canal Viver Brasil. É uma alegria estar aqui de volta, começando mais um momento especialíssimo e eu aqui invadindo o Saúde e Bem-Estar para, nesse momento, ter o privilégio, a oportunidade de falar um pouco para você sobre a história de 45 anos da Rede Mater Dei de Saúde. A gente já falou um pouco sobre cada um dos três que aqui estão, responsáveis pela condução da rede hoje, e o José Henrique, que é o CEO da Rede Mater Dei, o Felipe Ligório, vice-presidente de assistência médica, e a Renata, vice-presidente comercial e de marketing, vão falar um pouco mais sobre esses momentos que a gente já assistiu e o que está previsto para frente. O José Henrique estava acabando de falar no bloco anterior, no momento anterior, sobre esse retrato atual, de 2023 para cá, que foi quando a rede começou a se expandir para fora de Minas Gerais, com o capital da abertura que foi feita na Bolsa, e realmente começou a ter uma nova realidade financeira, de expectativa, de tamanho. Eu queria que você, então, que acompanha esse processo, que participa desse processo desde o primeiro momento, não atuando diretamente 40 anos atrás, mas vivendo, sentindo o cheiro daquele espaço, de cada movimento que acontecia na rede. Como é que então você enxerga esse 2025 para a consolidação da rede, já com 9 hospitais, e o que você enxerga para esses próximos anos, os próximos 5, 10 anos de consolidação ainda maior e expansão para fora de Belo Horizonte, de Minas Gerais, como já ocorreu? Hoje já tem alguns lugares fora de Minas que eu queria que você falasse um pouco. Agora, como é que a gente pode esperar então essa consolidação e essa expansão de 2025 adiante? Ótimo, Gustavo. Bom, nós começamos então se a gente for olhar a história da Rede Mater Dei, né, de 1980 até o ano de 2000, era um hospital, uma torre de mais ou menos 100 leitos, né? Em 2000 nós fizemos uma expansão, né, liderada obviamente pelo Dr. Salvador, presidente da Rede Mater Dei naquele momento, mais com a segunda geração, nós ainda não envolvidos, né, não estávamos envolvidos aí no dia a dia. Expandiu-se o primeiro hospital, que foi o Santo Agostinho. Ali ele estava com 70 e tal, não é isso? Exato, 20 anos, né? Desde a fundação, a gente expandiu de 100 leitos para um hospital de 320 leitos. Permanece tão ativo como 20 anos atrás, mas já se passaram 20 anos, né, doutor Salvador? Doutor Salvador faz 94 anos agora, em agosto, dia 23 de agosto, né? Depois disso, de 2000 até 2014, né? Então, de novo, um hospital. Em 2014 a gente abriu o segundo hospital, que foi o Mater Dei da Contorno, que são mais 350 leitos, né? Então a Rede Mater Dei... 14 anos depois? 14 anos depois da expansão do Santo Agostinho. Eu estou trazendo esse ponto para a gente ver como foi acelerado depois o nosso crescimento, né? 2011 foi o ano em que a segunda geração assumiu a presidência e vice-presidência da empresa, né? Então, a segunda geração, doutor Henrique, doutora Maria Norma e doutora Márcia, aceleraram, então, esse crescimento a partir do ano de 2011, construindo o Mater Dei da Contorno em 2014, a inauguração dele em 2014, e o Mater Dei Betim Contagem em 2019, né? 2021 foi, então, esse ano do IPO, né? Que a gente, como eu já disse, a gente sentia que a gente estava preparado para crescer mais rápido, né? E aí, é um ponto importante, né? Em 2022, a gente já tinha 8 hospitais naquele momento, porque nós compramos... 21 para 22, em um ano. Eram 3 hospitais, né? E a gente comprou 5 hospitais naquele momento. Então, nós fomos para 8 hospitais, né? Nesse processo, a gente vendeu um desses hospitais e abrimos outros 2. Então, a gente foi para 9 hospitais, que é o que a gente tem hoje, e o processo de crescimento através do Mater Dei Santana, sabe? Então, o foco nosso nesse momento tem sido um foco muito de olhar para dentro e fazer ou trabalhar para que a potencialidade de cada um desses ativos hospitalares chegue à sua maturidade, né? Depois de um movimento de crescimento acelerado, né, é o momento da gente ter certeza que cada um dos hospitais funciona como uma Mater Dei. Que cada um dos hospitais tem a cultura certa, os processos certos, os indicadores adequados, a performance financeira que gere a sustentabilidade, as relações com o corpo clínico adequado, a experiência do paciente também adequada em cada uma dessas instituições. Esse tem sido o nosso foco, sabe?
crescer com o que existe hoje de número de hospitais, extrair o máximo de valor que a gente pode, né? Valor não é só financeiro, né? Mas é o valor da qualidade assistencial, é o valor da experiência do paciente em cada um desses ativos hospitalares que a gente tem, né? Como a gente mesmo colocou aqui, hoje a gente tem o hub que a gente chama da região metropolitana de Belo Horizonte com 4 hospitais, né? Então, o Mater Dei Santo Agostinho, o Mater Dei Contorno, o Mater Dei Betim Contagem e o Mater Dei Nova Lima, né? A gente tem o hub do Brasil Central com 3 hospitais, que são os 2 hospitais que a gente tem em Uberlândia e o Hospital Mater Dei Goiânia, né? Então, o Mater Dei Santa Genoveva, o Mater Dei Santa Clara e o Mater Dei Goiânia. E a gente tem o hub da Bahia, né? O Mater Dei Salvador e o Mater Dei em Feira de Santana, o Mater Dei EMEC, né? Então, esses são os 3 estados que nós estamos indo agora para São Paulo. E um ponto que eu acho importantíssimo é que temos hospitais muito jovens nesse processo, né? O Mater Dei Betim Contagem inaugurou há 6 anos, o Mater Dei de Salvador há 3, o Mater Dei de Nova Lima há meses, né? Tem pouquíssimo tempo, né? Que também fez a sua inauguração. E projetos de brownfield, né? Que são projetos de crescimento em cada um desses outros hospitais que a gente está colocado. Então, a nossa estratégia tem sido crescer e fortalecer as unidades que foram muito bem escolhidas no nosso processo de crescimento. Quando a gente pensa em 10 anos, aí é uma outra discussão, né? A gente é muito atento ao que tem acontecido no mercado de saúde brasileiro. A gente enxerga que tem muitas ainda regiões que podem ser melhor servidas de equipamentos hospitalares e de serviços médicos hospitalares de qualidade. A gente analisa muito essas regiões para que a gente possa, nos próximos 10 anos, fazer um novo ciclo de crescimento através de aquisição ou abertura de unidades hospitalares. O que já tem, né, ir para o horizonte de 2 anos e meio, é a inauguração de um novo hospital em São Paulo, a primeira unidade da rede Mater Dei em São Paulo, que era um sonho antigo nosso também. Eu vou deixar essa volta aí para daqui a pouquinho, para a gente falar de São Paulo. Eu acho que você deu uma clareada geral nesta esteira aí, nesse caminho de gestão do Mater Dei como um todo. Felipe, aproveitando o que o Zé Henrique acabou de falar ali sobre esse movimento de expansão, onde alguns anos atrás tinha um hospital, depois 3, depois 8, agora 9. Como é que é a sua ação para proteger parte ali do que o Zé Henrique estava falando, em relação ao que constrói a rede, a imagem da rede, ao cuidado que a rede tem, e que foi muito explícito no decorrer da vida da unidade do Santo Agostinho, que foi de onde tudo começou. Então, como é que é fazer essa caminhada para que os profissionais que vocês não tinham conhecimento até o presente momento, que são esses que começaram a surgir por uma iniciativa de compra, uma iniciativa de amplificação não orgânica, conforme a gente falou. Como é que tem sido esse movimento para a sua área, que é a área de conhecimento, de atuação direto para o cliente, que é a ação hospitalar, do médico? Como é que você tem feito isso? A melhoria atual do que já tem aqui na matriz, e como é que tem sido feito para espalhar isso, para disseminar isso para esses mais de 6 mil médicos que estão associados aí a essas 9 unidades do Mater Dei? Muito bom, Gustavo. Acho que o Zé conseguiu dar um panorama assim, geral de como foi esse crescimento da rede, né? E acho que durante todos esses anos a medicina também mudou muito, né? Evoluiu muito. A gente teve diversas transformações na medicina ao longo desses anos. E a rede Mater Dei sempre acompanhou isso de perto, né? Nós temos um slogan, né? O nosso lema é compromisso com a qualidade pela vida. Então isso é muito forte desde a fundação, desde o Dr. Salvador. A gente tem um amplo foco na nossa qualidade da assistência. Então isso para a gente é um assunto muito importante, um assunto muito caro que a gente leva com toda a seriedade e com toda a necessidade que precisa ter. Então, acho que durante toda essa expansão da rede Mater Dei, a área médica também foi se adaptando, a área assistencial foi se adaptando às necessidades do nosso paciente, que a gente põe em primeiro lugar. Então, não só
de procura de novos tratamentos que a gente foi implementando. Acho que a parte da tecnologia evoluiu muito, né? Então, a gente viu diversos procedimentos sendo introduzidos dentro da área médica. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem o robô, né? O robô cirúrgico dentro das nossas unidades, já são 3 aparelhos dentro da rede Mater Dei, numa época em que, quando foi fundado, nem se pensava, às vezes, na cirurgia robótica, e que ela foi evoluindo, né, junto aí, ao longo dos anos, com a cirurgia laparoscópica e hoje com o avanço da tecnologia com a cirurgia robótica. E, paralelamente a isso, a rede Mater Dei foi se estruturando também na área médica, muito pautada nos treinamentos e nas qualidades. Então, um pilar muito importante para a gente é o treinamento médico. Então, desde da inauguração do Dr. Salvador, ele sempre teve um pilar de educação muito forte. Desde a inauguração, 45 anos atrás. Isso, ele tinha já a experiência dos estagiários, dos residentes que rodavam dentro do hospital, e ele, como médico, ensinava, tinha esse... A história do estagiário começa lá atrás mesmo, né? Começa desde sempre. O Dr. Henrique fez parte também do estágio, da residência do Mater Dei. Então, também já é um pilar da rede Mater Dei ter essa educação ainda muito forte. E hoje a gente já tem 140 residentes dentro da rede Mater Dei atuando. Então, a gente atua desde da parte inicial do médico, já introduzindo o médico na nossa cultura. Então, do estágio, como eu citei, eu fiz o estágio, hoje a gente tem o estágio, então durante a graduação a gente já atua junto ao médico, junto à equipe de enfermagem, equipe, né, do corpo clínico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, para eles terem já a vivência do que é a cultura do Mater Dei, do atendimento, não só pela qualidade, mas o atendimento do que faz sentido para o nosso paciente com foco no paciente. E isso a gente tem se expandido, né, tem expandido também para as nossas outras unidades. E além do residente, né, começou aqui na região metropolitana, ele atuar nos nossos 4 hospitais que estão dentro da região metropolitana, ele hoje já permite, ou já é possível também, ele fazer estágio em outras regiões, em outros hospitais, entendendo como é estar dentro do Mater Dei, por exemplo, em Salvador. Quais são as diferenças regionais que ele pode observar, que existem, né, entre esses hospitais, mas também não só observar, aprender e depois trazer de volta na prática médica dele. Acho que isso traz um diferencial muito grande para a rede, que com a expansão foi possível a gente ampliar os horizontes, né, e permitir essa atuação mais ampla, não só da empresa, não só da gestão, mas também da área assistencial. E isso a gente faz também para a área da enfermagem. Então, em diversos momentos, como o Zé falou, durante esse período de integração, durante esse período de composição dessas unidades que foram adquiridas, a gente tem times que passam e têm experiência em outras unidades, levando a nossa cultura, levando o nosso jeito de fazer e de atender, mas também aprendendo um pouco com essas unidades o que a gente pode trazer de incorporação, de processos, de evolução, às vezes na forma de agir, ou às vezes é uma tecnologia que está sendo utilizada que a gente pode trazer também dentro da rede para a gente atender o nosso paciente da melhor forma possível e sempre, claro, com foco na qualidade da assistência. Aqui em Belo Horizonte, certamente vocês têm uma facilidade maior para comunicar, para falar com essas pessoas que estão vinculadas fisicamente. E aí eu estou citando Santo Agostinho, Betim Contagem, Nova Lima e Contorno. Essas 4 unidades aí, entendo eu, que ela está vinculada ao dia a dia da matriz. O que você me diz que são culturas regionais diferentes nesse comportamento médico, nesse dia a dia da enfermagem, dos médicos, por exemplo? O que você me fala que é cultura diferente, que você observou, diferente do que acontece em Belo Horizonte, Minas Gerais, lá na Bahia, ou até aqui? Me chamou a atenção na hora que o José Henrique falou sobre o hub que envolve Uberlândia, sim, e Uberaba, e junto com Goiás. Essa identificação também tem alguma coisa a ver com a cultura? Deve ter, né? Sim, sem dúvida.
O que eu entendo assim, acho que a centralidade do cuidado, ela é única, ela tem um objetivo único, que é atender o paciente da melhor forma possível com a segurança. Acho que essas diferenças regionais, diferenças locais, elas às vezes é na sutilidade, na forma como a gente aborda um paciente, porque hoje, né, dentro da área da saúde, isso é tão importante quanto a qualidade da assistência. Técnica. Quanto a qualidade técnica. A qualidade técnica não muda. Então, o comportamento daquele profissional que pode mudar. Então, às vezes, a forma como é oferecido o lanche, que é diferente dentro aqui da região metropolitana, por exemplo, na Bahia, os costumes. Às vezes, a forma como a gente reconhece o colaborador, reconhece o corpo clínico, ou recebe esse paciente, na Bahia é um pouco diferente do que a gente tem aqui na região metropolitana. Então, acho que aprender, né, essa cultura regional, ela é importante, porque sim, o paciente tem que se sentir dentro da rede Mater Dei, mas ele tem que sentir que a rede Mater Dei também faz parte da vida dele. Não era um ser externo, não a cultura do Mater Dei não é uma cultura externa que está vindo, é uma cultura que está vindo para agregar. E isso a gente aprendeu muito no nosso processo de integração. Quando a gente deu espaço, né, que o Zé falou, durante o IPO, durante o nosso crescimento, e que fizemos aquisições de outras unidades, a gente precisou entender qual é a cultura local antes de colocar determinados processos para, inclusive, adaptar para fazer funcionar da forma como funciona aqui. E você falou também, né, Gustavo, dessas diferenças, às vezes, da presença física, mas acho que isso hoje, no pós-pandemia, né, a tecnologia trouxe uma vantagem muito competitiva em relação a isso. Sim. Então, acho que os ritos que foram criados ao longo desses 45 anos, então, por exemplo, nós temos uma reunião de diretoria toda terça-feira, em que reúne toda a diretoria, os gestores das unidades. E isso hoje a gente consegue fazer em todas as unidades. Simultaneamente. Né? Simultaneamente, através, né, de reuniões online, né, através da tecnologia. Às terças, 1h30 da tarde, então, a gente tem uma reunião com todos os gestores. Essa terça pela manhã aí... É a reunião da diretoria. De 100% da rede, independente ao local físico. Independente do local. E muitas vezes a gente está em outras unidades. Então, às vezes, é porque a gente roda muito, né? A gente visita sempre as 9 unidades. Então, muitas vezes, eu estou em Salvador, a Renata está em Goiânia, o Zé está em Uberlândia, e a gente participa online da mesma forma e a gente consegue levar a cultura. E da mesma forma, na terça à tarde, a gente tem uma reunião com todas as lideranças, gestores, coordenadores de enfermagem, e que a gente faz também, a gente leva os assuntos principais, os assuntos que são importantes, inclusive, para serem comunicados para todos os 8.000 colaboradores, todos os 6.000 médicos, e a gente leva isso através de uma reunião central e que participam as nossas lideranças e que depois elas fazem essa comunicação para suas equipes. E esse momento que você está falando, são quantas pessoas mais ou menos? O momento da liderança que vai repassar para os 8.000? Hoje participa em torno de umas 150 pessoas, né, mais ou menos. Do Brasil? Do Brasil. Aqui em Belo Horizonte deve ter umas 80 e o resto para fora? É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Na verdade, são umas 200, né, Felipe? Mais ou menos, mas é isso. Toda terça-feira à tarde tem essa unificação. Uma hora de reunião. De todo mundo. Isso foi um processo que foi implementado pela primeira e segunda geração. Então, são aqueles ritos, né, que fazem parte da cultura e que, como o Zé colocou, essa diretoria faz parte de uma continuidade. Sim. E que a gente entende que é importante para manter a tradição da rede Mater Dei. Renata, tem uma realidade que é completamente explícita também, é uma realidade nova, que eu acho que você acompanhou, tenho certeza que você acompanhou ela nos últimos 10, 15, 20 anos, mas ela tem mudado também a cada instante. A imagem, a comunicação, a forma como se fala sobre um hospital, sobre possíveis soluções, sobre problemas, e em outro momento a gente já falou sobre isso, eu já te provoquei sobre essa questão da mudança que houve ao longo desses últimos anos, e aí eu estou falando especificamente talvez dos últimos 10, 15 ou 20, que
o profissional da saúde, o ambiente da medicina de maneira geral, passou a se comunicar formalmente diferente, de uma maneira possivelmente mais próxima, mais contínua e sem medos, que até então se tinha muito. Hoje o mercado é completamente diferente, as clínicas, os profissionais da saúde, todo mundo anuncia, se posiciona, rede social, compra espaço para se apresentar, natural como qualquer outro produto. Mas até alguns anos atrás isso era diferente. Eu queria que você, como responsável pela imagem, pela comunicação, mas também pela comercialização, pelos valores, pelos custos, como é que você, então, enxerga esta questão neste momento dos 45 anos? Como é que o Mater Dei está? Ótimo, Gustavo. Eu tive o privilégio, né, de participar ativamente dos últimos 15 anos. Então, estive muito presente na comemoração dos 30, dos 35, dos 40 e agora dos 45. E realmente houve uma mudança muito grande, mas eu acho que um ponto que permaneceu, que é a forma como a gente se comunica. Então, uma forma muito transparente, muito direta, muito objetiva. A gente acho que em tudo que a gente faz, a gente não traz muita complexidade assim para nada. Então, somos pessoas simples, né? Desde da criação, da forma como a gente foi educado e criado. E acho que a empresa ela traz muito isso também. Na hora que a gente leva um assunto complexo de uma forma transparente, de uma forma com calor humano, que é um dos nossos valores hoje, né? A gente consegue chegar ali no cliente de uma forma, às vezes, que não é tão agressiva. Então, acho que antigamente a gente já fazia isso, mas talvez é um pouco mais distante. Hoje, quando a gente traz os próprios pacientes para trazer depoimentos, para contarem um pouquinho da experiência, de como foi estar na Rede Mater Dei num momento tão desafiador e tão difícil, acho que isso aproxima, né? Isso faz com que outras pessoas entendam que quando elas precisarem, nós vamos estar lá para elas. Tem um caso, né, uma história que eu acho que ela traz isso muito forte, que foi na época que a gente estava inaugurando o Mater Dei da Contorno. A gente pensou numa ação de marketing na época e a agência sugeriu que nós colocássemos ali a propaganda em todas as caixas de pizza. Então a gente colocou ali, né, vamos inaugurar, mês que vem estaremos de porta aberta, e a gente teve mais reclamação do que uma repercussão positiva. E a gente foi tentar entender ali por quê, e as pessoas não entenderam aquilo como algo positivo, né, para elas naquele momento, que ele estava ali no domingo à noite pedindo uma pizza, e às vezes realmente a gente sabe, né, que o hospital ele nem sempre vai trazer uma lembrança positiva, a não ser que seja de maternidade, né, ou algo nesse sentido. Então a gente começou a trazer as doenças, né, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fluida, e a gente também trouxe toda a questão da prevenção, do cuidado muito forte, né? Então a gente demonstrou que nós estamos com os nossos clientes em todas as fases da vida, cuidando deles, né, e nos preocupando não só na doença. E acho que isso hoje mudou muito, né? Acho que uma grande mudança que a gente teve é esse mote muito grande da prevenção, que é algo que a gente acredita, né? Que a gente sabe que faz a diferença, e acho que nada mais exemplificativo do que uma corrida, né? Para comemorar os 45 anos do Mater Dei. Vamos fazer a nossa segunda corrida no dia 1º de junho, que é o dia que o Mater Dei faz 45 anos, e né, ali um momento que a gente vai ter para comemorar não só, né, os 45 anos, mas comemorar a saúde, comemorar o movimento, comemorar ali todo mundo junto, correndo. E você falando da corrida, falando de uma atividade, que é uma atividade que hoje domina em boa parte da população mundial, corrida, eu te faço uma pergunta. E aí, ao mesmo tempo que você falou ali da questão da pizza, que foi uma coisa que a pessoa não consumiu bem.
Mas ao mesmo tempo que existe esses sentimentos aí, às vezes não muito bom, que está vinculado também, é óbvio que quando você está nascendo é uma coisa, quando você está partindo é outra. Essa comunicação, que hoje ela está disseminada em tudo quanto é lugar, e aí você está no telefone, você está na televisão, você está na rua, você está no carro, tem algum local que ela acontece melhor para o hospital? Acho que é um pouco de todas, né? O que a gente vê hoje, a gente tem as mídias sociais hoje muito fortes, né? Então, nós temos mais de 300 mil seguidores no Facebook, a gente tem 150 mil no Instagram. Então, assim, é um número relevante de vidas, né, que estão nos acompanhando ali dia a dia e buscando informação diariamente também sobre alguma dúvida. A gente tem usado muito, né, as datas comemorativas durante os meses para a gente trazer conteúdo, para a gente trazer, hoje o Google ele traz, né, a informação, mas nem sempre da forma adequada, da forma que aquele paciente ele precisa. Então a gente tem tentado trazer profissionais, trazer, né, aquelas pessoas que são referência em suas especialidades para que elas possam explicar de forma clara algumas dúvidas que existem. A gente acredita muito na mídia tradicional também, né? Então a gente sabe o quanto é importante ainda, né? A gente tem um número significativo de pacientes que ainda gosta de uma revista, que ainda gosta de um jornal, que ainda gosta, né, de passar e ver. A gente estava vindo agora, a gente viu um ponto de ônibus já com os 45 anos e a gente fica feliz, né, de ver e para a gente é uma alegria muito grande estar em alguns locais, não só em Belo Horizonte hoje, mas em todas as outras cidades. Então, acho que é um mix de tudo, um equilíbrio, né? E de acordo com cada momento a gente foca mais em um tipo específico de mídia, mas acho que todas são muito relevantes hoje para a gente poder fortalecer a nossa marca. E querendo ou não, o mundo está acelerado, com várias novidades o tempo inteiro, com várias formas de você comunicar, com vários meios. Você foi falando aí do Dr. Google. Na hora que você falou do Dr. Google, eu já resolvi fazer uma pergunta para o Dr. Felipe ali, perguntando como é que é o avanço do Dr. ChatGPT, que já deve ser um Google ainda mais avançado, mas sobre essa questão de inteligência artificial, de aparelhos que estão surgindo, e mais outras conversas sobre esses 45 anos do Mater Dei, a realidade da saúde no nosso país, no nosso estado, no mundo como um todo, o que a gente está tendo de avanço, vocês continuam assistindo nesse especial que a gente está fazendo dos 45 anos do Mater Dei aqui no canal Viver Brasil. Então, se você quiser continuar assistindo, eu te peço mais alguns segundos, a gente já volta com a presença aqui do José Henrique Salvador, o Felipe Ligório e a Renata Salvador Grande, que são os responsáveis hoje pela condução da Rede Mater Dei de Saúde. Em alguns segundos a gente está de volta.